da TVL, está começando o programa Nossa Gente. E hoje, nesse belo cenário, nós convidamos para participar do programa o Célio Quinotti. Prazer tê-lo aqui no Nossa Gente, Periquito. Prazer é todo nosso, Minoso. Bom, você é blumenauense, né? Sou blumenauense, nasci aqui, vivi sempre aqui. É a minha terra, sou fanático por Blumenau. Em qual região, amigo, nasceu, se criou? Eu praticamente me criei no bairro da Velha. Um pouquinho para cima, para Governador Jorge Lacerda, depois um pouquinho mais para baixo aqui na Rua João Pessoa. E depois depois do casamento é que eu fui morar lá em outras bandas. Lá perto do Vasto Verde? Um pouquinho acima do Vasto Verde, exatamente. E o meu time preferido, que é o Vasto Verde, né? Pois é, mas não existe mais o time de futebol Vasto Verde. Mas fica aquela coisa, aquele sentimento no coração, né? Então, somos Vasto Verde até debaixo da água. Pois é, hoje é uma sociedade, um clube de lazer. Mas na tua época, então, de menino, o Vasto Verde disputava os campeonatos aqui da região, do estado? Não, disputava também, mas o Vasto Verde teve a sua fase áurea, foi quando ele teve o futebol suíço. O Vasto Verde teve o maior número de times que participaram de um campeonato. E era uma festa com foguete e a última partida sempre transmitida pela Rádio Clube, né? E era muito, muito bonito. O Vasto Verde era muito interessante. Porque o time de futebol lá, uma época, disputou o regional, o estadual, né? Exatamente, disputou. Ele jogava junto com o Amazonas, toda essa região o segundo time, vamos dizer assim, né? Pois é, mas como é que era aquela época da tua infância ali? O que os guris da época faziam ali na região da Velha? Aos domingos, principalmente à tarde? Quando a gente era menor, assim, tinha o rio, né? Tinha o Rio da Velha que a gente podia tomar banho lá, que pulava até da ponte, né? Então, mas era uma diversão e como tinha um terreno ao lado de casa mais ou menos maiorzinho assim, nós jogávamos um futebolzinho ali. Reunia a vizinhança e jogávamos um futebol ao lado de casa. Era a época boa de pesca ainda não? Era sim, claro que era. Naquele tempo a gente ainda tinha coragem de botar a mão debaixo das pedras e pegar jundiá não, mas cascudo? Cascudo, exatamente, cascuda. É porque o jundiá também se cria, gosta também, de também. Né? Hoje jamais faria isso, né? É hoje não vai mais. Bom pescador, não? Sim, com certeza, né? Morava perto do rio, o rio ali era... Bom, e depois, na fase... Bom, antes, claro, como todo mundo, a escola também fez parte da tua infância, da tua época de Sim, claro. E eu peguei uma escola que foi, no princípio primário, eu cursei no Colégio Sagrada Família, e aí depois eu passei para o Colégio Santo Antônio, que naquela época eram uns colégios assim, de rigidez tremenda, né? Então, só houve um episódio lá que uma época eu fui 3 vezes para a rua numa aula com o professor Mosman, uma pessoa assim, puríssima assim, né? Então essas coisas aconteciam, né? E isso quando o Frei Wilson encontrava a gente no corredor e ganhava uns cutucões, assim, né? Então os professores tinham qualidade, eram de respeito, o problema eram os alunos, ou alguns alunos. Não, mas era severo, é que a gente às vezes fazia uma baguncinha assim, mas não era coisa assim que nem hoje, assim que... Pois é, mas que tipo de bagunça se fazia naquela época, assim? Na escola? Não, na escola era não era, vamos dizer, bagunça, na verdade, era conversa fora de horário, e não prestava atenção, e o professor não admitia isso, mandava ficar do lado de fora da porta para se conscientizar que dentro da sala de aula não se fala com o parceiro, não se fala, né? Tem que prestar atenção na aula. Fora essa falta de atenção em sala de aula, o Periquito era um bom aluno, aprendeu muito na escola? Não era um aluno excelente, assim, né, de tirar, mas eu conseguia tirar minhas médias lá pelos 7, assim, por 7 eu sempre conseguia tirar a minha... A média não era 7, então dava raso para passar? Não, dava para passar, assim, dava. Não, tinha matérias, assim, que a gente conseguia tirar 10 também, com certeza, Educação né? Física, religião? História, Por falar em história, certamente tu tens muitas histórias aqui em Blumenau ao longo da tua vida, né? Eu tenho uma que, mas isso já um pouquinho mais além, eu acho que eu fui, não sei se pode se considerar DJ, né? Mas eu acho que um dos primeiros DJ aí que teve, mas só que foi em festa de igreja.
Então aí instalava lá o toca-disco, né? Os alto-falantes pela festa toda. E eu ficava lá trocando as músicas e os que participavam da festa, eles podiam oferecer música. Então vinham os bilhetinhos lá, fulano de calça preta, camisa vermelha, oferece para fulana de saia amarela com blusa cor-de-rosa, com provas de ABC. Esse ABC era amor, beijo e carinho. Isso era um sucesso, cara. Era muito divertido. E essas festas e esses encontros, recadinhos, bilhetinhos, resultaram em algum casamento, namoro, alguma coisa que tu tenha notícia? Ah, não tem notícia, mas eu garanto que lá dentro eles chegavam a namorar. Aí os dois ficavam juntos, que a gente ficava só observando, né? Então, calça preta com a saia amarela, opa, já se encontraram. E isso acontecia. É. Pois é, que igreja era essa? Igreja Cristo Rei, lá da Velha, na João Pessoa ali. Velha, exatamente. E as músicas da época, quais eram as preferidas? Era mais música de banda, assim, futurista, essas situações assim. Coisa de domingueira? Domingueira, exatamente. Só que naquela época não tinha dança. Hoje já tem dança em festa de igreja, mas naquela época não tinha dança. Pois é, era aquele LP, né? Era o bolachão, aquele sim, exatamente. Interessante essas coisas, né? Muito tempo nesse tipo de coisa, não? Eu não me lembro assim perfeitamente agora, mas foram algumas festas, sim. Fazia isso porque gostava ou porque o padre pedia? Não, porque gostava e a gente participava da igreja e tal. Meu pai trabalhava lá na Roda da Fortuna, né? E a minha mãe ajudava também, então a gente vivia lá junto e ficava lá o domingo inteirinho lá. Pois é. E o teu primeiro emprego, Periquito, qual foi? Então, meu primeiro emprego foi numa distribuidora de produtos farmacêuticos Brown. E eu consegui o emprego em função de que eu sabia falar alemão. Então, fiquei lá algum tempo, fiquei, eu acho que uns 3 anos lá, uns 4 anos, e daí eu fui para a Scriba, que era uma das primeiras agências de propaganda aqui de Blumenau. E aí Scriba, na época, quem é que estava lá? Na época era o Horácio Brown, era o Karl Hering, o Osmar Lachwitz. O FAO veio depois, né? O FAO veio depois, exatamente. O Geraldo chegou a trabalhar na época também, não? Não, na época que eu estava lá, não. Também era da publicidade, né? Também era da publicidade, mas o Castro também andou por lá. Mas isso foi depois eu já tinha saído. Você é um dos pioneiros nessa área. Sim, exatamente. Mas por que te convidaram para a publicidade? Não, eu fui à procura, eu soube que eles precisavam do arte finalista lá e eu fui à procura e consegui, mandaram fazer um teste, né? Aí o Horácio lá pediu para tinha todos era uma banda, tudo de clarinete, e eles, tira o clarinete e manda levantar a mão como se estivesse abanando. Aí eu tive que fazer esse trabalho, consegui, passei e fiquei trabalhando na Scriba há alguns anos. Pois é, mas só tinha gente boa ali, o Osmar, o Horácio. Né? Exatamente. Ivandel de Souza também participava na época, exatamente. Né? Então só tinha craque aí da publicidade. Sim, bons tempos aquele. E o Cal na época ainda estava fazendo publicidade em Porto Alegre. Pois é. Muito tempo. E o que tu fazia ali na Arte finalista, eu era arte finalista. Não era atendimento, não? Não, na época não era atendimento. Depois é que eu entrei para o atendimento. Foi um crescimento dentro Foi. Porque depois eu fui para o Jornal de Santa Catarina. E no Jornal de Santa Catarina realmente eu entrei no comercial e eu peguei exatamente aquela fase em que o jornal, o classificado ainda era dentro do noticioso. E aí, junto com o José Tolardo, lá nós tiramos. Então, o Flávio Coelho trazia os jornais lá de fora do país, né? Trazia um monte ali e disse, agora vamos separar. E a gente separou o classificado, o caderno especial, do noticioso. Então, a gente participou dessa fase também. Saí do Jornal de Santa Catarina, aí em 84, aí eu montei uma agência de propaganda, a Clarim Comunicação. E a Clarim Comunicação, ela era uma agência, eu acho que o maior número de varejo era a Clarim Comunicação que atendia. Então era uma agência realmente que fizemos alguns trabalhos para políticos, inclusive revistas, né? O Arthur Monteiro participava junto, o Paulinho Porsche também. Pois é, e aí depois veio o Convention Bureau, a Rádio Guararema. Isso, daí veio com... Só voltando um pouquinho do Santa, eu trabalhei com a diretoria antiga e depois eu
fui chamado para trabalhar quando a RBS comprou. Aí fiquei 5 anos com a RBS ali no Jornal de Santa Catarina. E aí depois veio a Clarim, aí depois partimos para o Blumenau Convention Bureau, né, captando eventos para Blumenau. Ficamos lá algum tempo e aí fomos para a Rádio Guararema, onde estamos até hoje. Agora, Periquito, claro que cada etapa, cada função, cada momento da vida tem lá a sua produtividade, tem um lado bom, tem um lado ruim, porque nem sempre as coisas andam de acordo com o que a gente faz o planejamento, né? Mas o que se percebe no teu depoimento e no convívio do nosso dia a dia pelo longo tempo de amizade, é que o amigo sempre teve essa tendência com a publicidade, né? Sim. Eu sempre, depois que eu entrei no Santa, sempre teve essa participação com a publicidade e com os órgãos de comunicação, né? Então eu sempre, foi o ramo que me adaptei bem, né? E fiquei até os... Vamos fatiar um pouquinho essa história. Por exemplo, lá na época da Escriba, é uma época um pouco distante. Que época era essa? Isso era em 70 e... 70, 80? Exatamente. Então, por ser algo de pioneirismo, como é que foi a aceitação dos empresários, o investimento na mídia, a participação primeira da agência entre os veículos e os patrocinadores? Não, eu acredito que era um pouquinho complicado em função porque naquela época as agências de fora eram mais cotadas, então os grandes clientes de Blumenau, eles só pegavam agências de fora. E então aqui a gente pegava mais o varejo, mas a Escriba atendia a companhia Hering também. E aos poucos, então, foram vendo que as agências de Blumenau, elas poderiam fazer o mesmo trabalho que as grandes agências de fora. E foi difícil mostrar esse trabalho, convencer a classe empresarial de Blumenau a fazer esse trabalho através da sua equipe, da equipe da Escriba? Não, foi um trabalho árduo, assim, em função de que as próprias condições, por exemplo, para fazer um VT aqui em Blumenau, nós fazíamos as imagens aqui e íamos fazer a edição em Florianópolis. Então isso atrapalhava um pouquinho, mas até convencer que o fazer da coisa era o mesmo das grandes agências, demorou um pouquinho. Bom, tinha que se produzir peças para o rádio, para a TV, falasse para rádio, revista, TV, jornal. Revista, a folheteria, né? Folheteria, catálogos, tudo que uma agência faz a gente fazia. Hoje parece simples, até pelo amparo da tecnologia, mas na época era difícil fazer essa produção? Era difícil porque íamos fazer uma arte final, tínhamos que fazer tudo à mão, era composição, cortava-se e a tituleira em cima, o título, era fotografado, ampliado e aí colado. Hoje o computador faz tudo isso sozinho, bem dizer, né? Então já tem todos os recursos. E aí o próprio jornal, ele tinha o PMT, o Jornal de Santa Catarina tinha o PMT que fazia essa ampliação de tituleiras, né? Então começou a melhorar um pouquinho, facilitar o nosso trabalho. Acontecia muito erro? Acontecia. Realmente acontecia. Às vezes estava imprimindo já, tínhamos que parar as máquinas que tinham um erro lá, daí tinha que trocar na arte final, no fotolito, na chapa, aí fazer todo o processo novamente, por causa de um errinho ali no meio, teria que fazer a página todinha nova. Já chegou de acontecer erro do tipo, o jornal já ter sido rodado e aí percebeu o erro? Já foi sim. E aí? Aí começa o processo todinho novamente, né? Aí roda-se aquela parte, roda-se só aquela parte que realmente ficou com erro, né? Troca-se a chapa e faz novamente. Era trabalhoso pelo visto? Era trabalhoso, com certeza. Era fotografado, era feito fotolito, era feito a chapa. Hoje não, hoje tu pega ali um pendrive, bota ali, né? Já sai tudo direto, né? Periquito, nós vamos a um breve intervalo, depois vamos retomar essa prosa, pode ser? Pode ser, vamos lá. Célio Quinotti, o Periquito, é o nosso entrevistado do programa Nossa Gente, que dá um tempo, faz um breve intervalo e depois nós voltamos na sequência do programa. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem.
Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O convidado de hoje é o Célio Quinotti, o Periquito. Fala nisso, de onde é que saiu esse apelido? Olha, esse apelido fazem anos. Eu acredito que ele veio da... Antigamente tinha os milicos, os soldados, eles sempre andavam de verde, a gente via isso, principalmente quando saía do quartel, saía aqueles bandos. E os soldados, eles usavam só um topetezinho aqui na frente. E aí nós começamos a chamar, eu acho que eu comecei a chamar os periquitos ali de verde, né, com aquele topetezinho, e eu usava um topetezinho daquele também, cortava ao redor tudo, hoje já não existe mais, né? E aí ficou, aí começaram a me chamar de periquito e ficou, tanto que hoje tem gente que não sabe o meu nome, que é Célio. Todo mundo praticamente me conhece como periquito. Pois é, e caiu... Caiu onde tinha e... E o topete deixou de existir. Deixou de existir, só que o apelido não saiu. Mas não tem nada a ver também em relação ao teu semblante, ao teu jeito de ser? Não, eu acho que não. Realmente, por causa do soldado mesmo. Por causa do soldado mesmo. Que realmente eram bandos que saíam assim, né? Então a gente chamava de periquito. Que era um cliente te procurando para fazer um anúncio. Pode ser que era. Vai ter que esperar um pouco. Sim. Periquito, sobre o trabalho no jornal, então, nós falamos lá sobre o teu trabalho da agência. Como é que foi a fase de atendimento, essa fase no Santa? Não, no Santa já era mais fácil, porque praticamente era o único jornal da cidade, como praticamente hoje é, né? E aí ele tem muita aceitação, e na época também tinha muita aceitação, e aí não ficava muito difícil. O problema era o preço, né? Então, para comparar com o rádio, outros tabloidezinhos, o preço era... Aí tínhamos que convencer o cliente que, em função da tiragem, que 3, 4 pessoas liam o mesmo jornal, daí ampliava a leitura, e aí foi feito o trabalho em cima e... A opção pelo atendimento significava dinheiro do bolso? Sim, lógico, a gente trabalhava por comissão, né? Então, quanto mais tu vendia, mais anúncio, mais comissão tu ganhava. Por isso, então, que tu escolheu a venda? Não, eu acho que não, porque realmente eu me dei bem com venda e tal, e o dinheiro, o recurso, a comissão ali foi a consequência do trabalho que eu desempenhava. Ganhou ou continua ganhando muito dinheiro? Não, ganha-se o suficiente, né? Para viver, exatamente. Pois é, mas antes da agência, antes do jornal, antes da rádio, Periquito também ensaiou ser repórter na Coligares. É verdade, em 77 eu participei como repórter da TV Coligadas. E aí fizemos algumas reportagens, inclusive em Balneário Camboriú, Itajaí. Tem um episódio ali que bem interessante. Eu fui cobrir um baile de carnaval. Eu não me lembro o nome da sociedade Itajaí, que era uma sociedade para negros, né? E naquela época não se tinha o costume de entrar com o microfone na mão. Eu entrava na frente e vinha o cinegrafista e o motorista, que tinha na época era a luz de... Iluminador, né? Tinha o iluminador, né? E eu entrei assim, quando entrei assim, viram eu ali, todo mundo olhou meio, né? Saí bonitinho, eu digo, aí o cinegrafista era o Renato Askel, disse, Renato, vai na frente, aí não teve mais problema, né? Entramos já, né? Aí já filmamos, já ficamos amigos das pessoas lá e fizemos a cobertura do baile. Pois é, ficasse muito tempo nessa função? Não, ali eu fiquei um ano na TV Coligadas. Fizemos eu sei que nós cobríamos as eleições, teve um ano de eleições, né? Cobríamos aí e fizemos o mesmo esquema, assim, daquelas escrivaninhas atrás, assim, né? E o locutor ficava na frente, assim, pegava de fundo as escrivaninhas e a gente trabalhando ali, pegando através do telefone todos
os dados das eleições, né? Pois é, foi pouco tempo, mas também foi uma experiência marcante, né? Foi uma experiência marcante, com certeza. E era interessante, porque não era um VT que nem hoje, lá era filme, então era gravada a cena e do lado do filme tinha a trilha sonora, né? E isso era revelado, quer dizer, tu não tinha como errar, fazer corte e coisa assim, porque tudo estava casado ali, cena e o áudio, né? Numa época o rádio, que era aquelas fitas de rolo, né? Sim, cartucho, era difícil para fazer aquelas emendas, não podia errar mesmo. Exatamente, Hoje em dia, no computador vai lá, deleta. Tudo, exatamente. Que nem o VT aqui, errou, repete, faz, né? Que nem mais é VT, né, Pipoca? Isso aqui já é... Aí já está chegando aí já aqueles cartãozinhos de memória. Pois é, cara, exatamente, tu vê? Então já... Mas naquele tempo não, ficava revelando lá, entrava no revelador, aí passava na água, entrava no fixador e passava na água, aí tinha que secar, era... Cinegrafista ainda carregava lá. Por bateria, tu vê que o Rochinha hoje tem problemas de coluna, de só carregar aquela bateria do lado, exatamente. Pois é, mas carregava lá aquela bolsa. Não, carregava a bolsa e carregava a máquina que era... VT de 15 quilos e... Exatamente, aí ó. Pipoca pegasse isso também, né? Peguei uma coisa. Pois é, o Pipoca hoje está tranquilo. Tranquilo, ali, exatamente. Tá te ganhando quase aí no tempo. Tu, Rochinho, Pipoca. Aí, ó. Tem uma turma aí que... Tem uma turma aí que realmente... faz história. Naquele tempo da TV ali, era o Pedro, o Tico, o Zico, o Tuneca, o Beto também, exatamente. Pois é, na bancada, quem era da tua época de repórter, lembra? Cara, não me lembro. Osmar chegou a trabalhar na Coligada. Osmar chegou, tava lá o Herculano. Família não era da tua época? Não, daí os Oscar Gênesis também. Oscar Lachevitz também trabalhou na... mas aí eu acho que era da tua época. Não foi da minha, que eu não me lembro dele. Quem foi há de se lembrar de te vendo aqui. Sim, com certeza. Quem não foi, bom, deixa pra lá. Então foi uma época marcante. E aí, claro, nesse dia a dia do trabalho também vem a parte de lazer. E o Stamped, pode-se dizer que foi algo de lazer para ti participar desde o seu início? Foi, com certeza. Foi em 2000, quando o Blumenau fez 150 anos, foi feita uma comissão para trazer os Stampeds. A ideia de trazer os Stampeds para a Rua 15 de Novembro foi do Horácio Brown. E aí foi feita a comissão e uma série de pessoas que participaram ali. Aí veio o Sindicato do Comércio, o CDL, enfim, no final, para a organização da coisa, ficou o Sindicato do Comércio, eu e a Ângela começamos a organizar. E foi uma das situações... O Caminho, o Norberto... Esse que eu ia comentar agora. Começamos a fazer as inscrições para o primeiro encontro de Stampeds. 6 inscritos. Aí o Caminha tinha na TV Galega o programa Felicidade, que depois em seguida passou para os Stampeds, né? Aí eu fui no programa do Caminha, aí fizemos auê lá, convidando todo mundo, pulou ligeirinho para 17. E foi um auê, o primeiro encontro do Stampeds, deu um vento, uma chuva, todo mundo segurando o pau da barraca, para a barraca não sair voando, tá? Mas... correu tudo bem, tudo certinho, e aí já em seguida veio o segundo já foi para 35, e aí foi aumentando, eu sei que eu fiquei até quando teve 275 inscritos, que cobriu a Rua 15 de fio a pavio. Periquito, mas além do Stamped, a Oktoberfest faz parte também da tua lida, né? Também, começamos a primeira Oktoberfest, que o secretário de turismo era o Antônio Pedro Nunes e o prefeito era o Dalton. Eu participei da comissão também e eu, o Emílio Schramo, o Jardim, quem mais? Ficamos encarregados de organizar o desfile da Oktoberfest, que era um troço bem rústico, assim, bem interessante, não era tão tecnológico que nem hoje, né? Mas era divertido, Por ter participado lá da primeira edição da festa, a segunda, a terceira e aí vieram outras, olhando hoje, lá para aquelas ideias, aquelas primeiras conversas para se fazer a Oktober, se tinha uma ideia de que ia tomar essa dimensão que tomou hoje? Eu acredito que não.
Eu acredito não, porque inclusive essa festa ela já estava sendo comentada bem antes de 84. Dizem que foi peça de campanha da Alta dos Reis já. Não, eu não acredito que foi, porque inclusive aí aconteceu em 84 aquela catástrofe e aí aproveitaram, acho que o gancho, para lançar o Oktoberfest. E deu certo, isso lá fora repercutiu muito bom, e claro, em função de Munique também, que lá a Oktoberfest é conhecidíssima, e aí todo o povo brasileiro ficou conhecendo, e o que ajudou bastante a divulgar a festa é que vinham muito artista da Globo para cá, e isso chama atenção. Aí saía notícia no Jornal Nacional, e aí virou o que... Ô Periquito, em relação à enchente, já que falamos nisso, pegasse algumas também? Peguei. Para contar? Peguei. A primeira enchente, em 83, a Casa Flamingo, ela estava sendo construída. Então a loja era embaixo, mas a parte de cima era só esqueleto. E nós ficamos aí então na Flamingo aqui, acho que uns 7 dias. E eu com o Beto lá, o filho do seu Chiramo, do dono da Flamingo, nós saíamos para buscar comida, que tinha balconistas e pessoal que trabalhava na Flamingo, não tinham como sair, principalmente os que moravam no Garcia. E aí tinha que dormir lá e ficar lá e tinha que arrumar comida e a água até o pescoço, né? Chegou praticamente a marquise do primeiro andar, quase que entra no primeiro andar em cima. Bom, agora então, como tu disseste durante o programa, a tua atividade é o atendimento na Rádio Guararema. Sim, foi vender comercial da Rádio Guararema, exatamente. Há um bom tempo ali também, né? Já, desde que começou, né? São 6 anos já, estamos lá. É outra experiência, muda muito TV, rádio, jornal? Muda. Os clientes também? Muda os clientes também. Impressionante, ó. Existe uma forma de vender jornal, porque daí tu estás vendendo papel, a coisa fica gravada, pode recortar, gravar. TV é uma coisa que tu pode conseguir, mas aí tu tem que pedir uma gravação extra, né? Mas passa ali, passou, e rádio é a mesma coisa, escutou, não escutou, é só se o cliente quiser escutar, daí grava, quer dizer, hoje manda por e-mail, né? Então... A tua função a vida toda foi com publicidade, né? Essa ligação, esse amor à publicidade, ao atendimento, à produção, enfim. Como é que se explica depois de tanto tempo e já com o telhado desaparecido, né? Falando nisso, acendeu a luz, é verdade. Então, você voltar para a faculdade e fazer jornalismo? É um troço, eu sempre vivi no meio da comunicação e daí fazendo textos e eu me sentia assim como repetitivo no texto, usando as mesmas palavras, as mesmas citações, tá? E como eu tinha um contato muito grande com jornalistas, de vez em quando alguém liga para mim, como é que é aquilo, né? Uma fonte, tá? E aí eu digo, pô, vou ter que começar a estudar novamente para melhorar o meu vocabulário, para melhorar a minha escrita e como eu também gosto, de repente eu cheguei a fazer o primeiro jornalzinho do Vasto Verde, eu cheguei a fazer já. Então, quer dizer, revista, como diz na Clarim, nós fizemos, tal. E aí, então, eu acho que publicidade, eu ia fazer publicidade. Não, vamos fazer jornalismo, que eu acho que vai me preparar melhor para fazer texto, essas situações assim. Porque a propaganda nos remete imediatamente a pensar em publicidade, né? Sim, exato. E quem está na publicidade, o jornalismo, então ficou essa... Mas seja feliz, e eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite aqui. Eu que agradeço aí, fico satisfeito em poder participar do seu programa. Você percebeu que a gente escolheu um cenário aqui verde, um lugar bonito para combinar com a ave, né? Gostei muito disso aí. Prestamos assim uma homenagem para o amigo. Muito obrigado. Célio Quinotti, o Periquito, foi o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui, volta numa outra ocasião, com outro entrevistado, uma outra personalidade, para contar aqui também a sua história no programa Nossa Gente. A todos, um grande abraço, você segue acompanhando a programação da TVE.